12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Opção B, um arranjo e uma combinação, respectivamente. Opção C, um arranjo e uma permutação, respectivamente. Opção D, 2 combinações. Ou opção E, 2 arranjos. Então observem que para que sejam formados, sorteados os times do Grupo A, nós temos 4 times dentre 12. Então é claro que é óbvio que nem todos os times vêm aqui, mas apenas 4. Ou seja, naturalmente nós passamos pelo processo de escolha. E aqui há uma escolha em que o fator determinante é a escolha, mas não a ordem. Porque se forem sorteados os times, aqui eu vou denominar como sendo A, B, C e D, então A, B, C e D constituindo o Grupo A, se fossem os times D, B, C, A, ou seja, os mesmos times, mas numa outra ordem, o grupo é o mesmo. Então aqui só vão ser, na verdade, selecionados os times que vão entrar na seleção do segundo sorteio, que é para compor o jogo de abertura. Então aqui a ordem não importa. O que importa aqui é simplesmente a escolha dos times. Então quer dizer que para que sejam selecionados os 4 times para constituir o Grupo A, nós vamos realizar um cálculo de combinações. Cada um dos grupos formados, possível de ser formado, é uma combinação. Então se a primeira ação realizada é o cálculo das combinações, né, uma combinação, o segundo também passa pelo processo de escolha. Porque dos 4 times que compõem o Grupo A, apenas 2 deles vão formar o jogo de abertura. Então, naturalmente, mais uma vez, passa pelo processo de escolha. Então, dos 4, nós vamos escolher 2. Mas aqui, além da escolha, há também o fator determinante desses grupos, né, do grupo que vai constituir o jogo de abertura, o fator ordem. A ordem é um fator também determinante. Por quê? Se o jogo de abertura, aqui foram sorteados os times A, B, C e D, e dentre esses, digamos que o A e o B sejam os times sorteados para compor o jogo de abertura. Então, se eu colocar aqui o A e aqui o B, não é o mesmo jogo se eu colocar aqui o B e aqui o A. Ou seja, se eu trocar a ordem deles. Por quê? No primeiro exemplo, A e B, A é o time que vai jogar em casa, na sua casa, e B será o time visitante. Se eu trocar a ordem, B será o time da casa e A será o time visitante. Ou seja, é um outro jogo caracterizado. Que o próprio problema, o próprio enunciado, nos mostra essa diferença quando ele caracteriza o time que vai jogar em casa e o time que será o time visitante. E lembrando que quando nós compomos grupos em que tanto a escolha quanto a ordem são fatores determinantes no grupo, então cada grupo formado é um arranjo. Ou seja, no caso da constituição do Grupo A, nós temos o cálculo de uma combinação. E para que seja formado o jogo de abertura, nós temos para cada grupo um arranjo. Então quer dizer que na ordem é uma combinação e um arranjo que devem ser calculados, o que nos dá como resposta a letra A.